E aí, meu povo? Como vocês estão? Tudo bem? Mais um episódio do podcast Fala Mais Faz. Meu podcast, seu podcast, nosso podcast, certo? Eu sou Vitor Maga, para quem ainda não me conhece, médico, ginecologista e professor. Estou hoje aqui com uma convidada muito querida, ela que também é médica, ginecologista, certo? E fez a formação dela em Londrina, Universidade de Londrina. Também é especialista em climatério e ginecologia endócrina pela Unifesp e reprodução humana e fertilidade pelo Hospital Sírio-Libanês. Além disso, vocês já conhecem ela porque ela tem um trabalho maravilhoso na internet, uma influencer de peso, sabe? Comunicação e saúde com uma elegância, certo? Então, recebo hoje aqui a minha querida convidada, doutora Rebeca Gerhard. Muito bem. Acertei? Sim. Obrigada, Maga. Que delícia de apresentação. Gostou? Parabéns pelo podcast. É uma honra estar aqui. Bora papear, vamos lá. Bora. Hoje, esse episódio, nós temos a parceria também da Libs hoje com o programa, né, com a campanha Conhecer é Poder. A campanha Conhecer é Poder é uma campanha da Libs justamente para que a gente traga informação através de comunicação em saúde, educação em saúde, para que as mulheres se conheçam, consigam justamente entender seu corpo, entender quais são as potências e a gente fazer com que a mulher consiga estar onde ela quiser, né? Eu acho que essa é uma das funções do ginecologista, né? Então, muito obrigado pela parceria. Vamos começar, Rê. Estou muito feliz de você estar aqui, sabia? Nossa, eu tenho várias amigas que devem estar assim, ó. Juro, assim. Então, ó, estou aqui com a Rê, tá? Para os íntimos, a Rê. Vamos lá, Rê. A primeira pergunta que eu faço para todo mundo, esse é o nosso 4º episódio, a gente já tem 3 episódios, e é para abrir o podcast Fala Mais Faz. Eu conto um pouquinho do nome. Por que Fala Mais Faz? Nós somos a geração que mais fala de sexo e menos faz, de acordo com algumas pesquisas. E a gente decidiu, então, abrir o podcast para se debruçar sobre isso e tentar entender. Por que isso está acontecendo? Dizem que é com a geração jovem, mas no dia a dia no consultório, eu tenho tido a sensação de que isso é um fenômeno que está acontecendo em todas as gerações, né? Então aqui, um papo de ginecologistas, você sente isso? Você acha que a gente está vivendo uma geração onde a libido está meio capenga? O que você acha? Eu acho que essa é uma das principais dores do consultório ginecológico, né? A falta de desejo sexual. Eu acho que um pouco é uma dor porque tem se falado mais sobre isso, e aí a pessoa agora está começando a buscar o que ela não tem, que ela antes achava que era autorizada a não ter e viver sem, e agora vira uma dor, porque, bom, já que se está se falando disso, não sei se estão fazendo, mas estão falando, então eu vou buscar uma ajuda. Mas eu também acho que passa pelo lugar de ser uma dor por conta de fato, não estarmos fazendo tanto quanto talvez gostaríamos. Ou falamos que fazemos, né? Eu tenho essa sensação também, porque a gente conversou um pouco nos episódios sobre isso, conversei com o Jairo sobre isso também. A mídia hoje trouxe essa questão, né, do empoderamento feminino através da sexualidade. Só que, como todas as outras questões da mídia também, da mídia social, Instagram, né, Twitter, eu acho que a gente não estava muito pronto para receber essa quantidade de informação. E eu sinto os pacientes chegando com essa demanda, né? E talvez cria no imaginário uma coisa que eu precisava estar fazendo mais, quase que uma cobrança, né? Eu acho que essa sensação eu vejo muito. E eu acho que tem uma coisa que é legal da gente discutir, que a sexualidade feminina é muito complexa, né? E é muito recente também. É um fenômeno muito recente. Se a gente for olhar isso que você falou, antes não tinha. Década de 60, por exemplo, quando começa todo o movimento, né? Voltam para os livros de anatomia, o clitóris e tudo mais. É muito novo, acho que é embrionário esse comportamento. E essa complexidade só há pouco tempo que a gente discute, porque o primeiro modelo de sexualidade lá foi um modelo masculino/feminino, mas a mulher não era enfoque, e era uma coisa muito técnica, papum, biológica, tesão, né? Prática sexual, orgasmo, acabou, resolução. E acho que desde 2000, quando uma pesquisadora, então essa inserção das mulheres no mercado de trabalho, na ciência, propõe um novo modelo de sexualidade que é super complexo, que mostra que a mulher ela não está sendo afetada só por uma questão biológica, uma questão corporal, orgânica, que também tem todo um aspecto psico, sociocultural, religioso, financeiro, afetivo e tudo mais. Eu vou pedir para você falar sobre uma coisa que é assim... A Rebeca, ela fez o quê? Para poder facilitar essa comunicação dessa complexidade com as pacientes, né? Você desenvolveu uma coisa que eu amo. É um orgulho alheio. Sabe orgulho alheio? A famigerada pizza da libido.
conta pra gente um pouquinho, Rê, o que é a tal da pizza da libido, porque eu acho fantástico para explicar essa complexidade. Acho que esse é um termo que eu inventei bem só de me ouvir no consultório na hora de tentar explicar para essa paciente os múltiplos fatores que envolviam esse desejo que ela estava buscando e que depois eu levei para a internet para explicar, né? Porque a gente precisa organizar de alguma maneira a informação e tem funcionado, né? Para comunicar e acho que isso é bem bacana, fico bem orgulhosa. Eu comento em aula, sabia? Tem bastante gente que... Tem muito plágio, né? Vamos fazer um exposed aqui. Eu acho que é bacana a gente se utilizar dos termos, né? Eu não patenteei, talvez um erro meu, né? Mas, então não é meu o termo necessariamente, mas eu acho que uma delicadeza, né, da linguagem da internet. Muita gente me marca em posts que as pessoas não me referenciam e sabidamente é um post cópia. Então, acho que é importante a gente falar disso também, mas eu amo que as pessoas se utilizem desse esquema, né, de dividir o desejo sexual em fatias de uma pizza, com as fatias todas do tamanhos iguais, ou seja, todas com o mesmo devido cuidado, para poder explicar para essa paciente, a gente organizar e fazer o que a gente precisa fazer no consultório ginecológico, que é trazer a paciente para pensar junto, né? O corpo feminino ele já é terceirizado, então ele já é do parceiro ou da parceira ou do ginecologista, menos da própria mulher. Então, na hora que você coloca esse esquema para chamar ela junto e ela falar sobre cada uma desses pontos, ajuda bastante. Frustra muitas mulheres, porque elas chegam querendo uma fórmula mágica. E aí, na hora que eu mostro que é complexo, tem gente que se desanima de imediato, assim. Porque é aquela pessoa que está num momento de transformação ainda, que ela espera, às vezes, um milagre, né? Ou, não um milagre, mas espera um remedinho que vai curar rapidinho, né? Isso, nessa coisa da gente começar a poder falar que mulher pode desejar, a busca no consultório ginecológico é essa. Bom, já que eu posso desejar e eu não estou desejando, me ajuda aqui a cair do céu um desejo? É legal você falar isso, que você começa com a pizza no relacionamento. Isso. Falando do relacionamento. Então, fatia 1, relacionamento. Sim. E é legal, porque essa frase que você acabou de falar, né? Ela pode desejar. E ela começa a se questionar, por que não estou desejando? Tem uma cena de um filme, Como Nossos Pais. Já assistiu? Não. É um filme nacional com a Maria Ribeiro e com o Paulinho Vilhena. Ah, sim, já É vi. muito legal. Tem uma cena que eles estão na terapia de casal. E basicamente, vou dar um spoiler, tá? Basicamente é o quê? Eles estão lá tretando e ela fala, pô, então se o casal tá tudo ruim, a comunicação tá péssima, mas chega à noite e transa, tá tudo bem. Agora, se a noite não transa, então tem que terminar? Acabou o relacionamento? E aí ele, numa postura assim, que é meio irritante pra mim, né? Homens que assistirem, reflitam sobre essa cena. Ele fala assim, pra mim o sexo é muito importante. Não existe casamento sem sexo. Ela fala, pra mim também é importante. Daí ele fala assim, então, mas você nunca quer fazer. Ela fala, mas o que você acha que uma mulher precisa pra ter sexo? Ele, tesão. Dela, e o que você acha que uma mulher precisa pra ter tesão? E daí ele fala, ele fica meio ali sem responder e ela fala, cara, é o seguinte, pra eu ter tesão em você à noite, você tem que ter sido meu parceiro o dia inteiro. Eu não vou conseguir à noite chegar e ter um tesão que brota do nada. Você tem que ter me ajudado com as coisas, você tem que ter me olhado. Então ela mostra, e ela fala isso, eu não vim aqui pra discutir sobre sexo, eu vim aqui descobrir o porquê que eu não consigo ter desejo pra transar. E eu acho isso lindo, porque mostra o ruído de comunicação. Eu acho que o mais importante é a gente aprender a diferenciar desejo de excitação. E aí, Rosemarie Basson, que foi a pesquisadora que você citou, no estudo dela de entender a complexidade do ciclo de resposta sexual, ela coloca o desejo não necessariamente antes da excitação. E isso que essa personagem traz de entender a parceria como um processo para te levar ao desejo, nada mais é do que dizer, eu preciso ir me excitando ao longo da minha vida, do nosso dia a dia, para que eu tenha um desejo vindo responsivamente a uma excitação, a algum estímulo que esteja acontecendo. Não é só por aí, eu acho que precisa de erotização para, de fato, a gente ter excitação e aí desejo. Importante que as pessoas entendam a diferença desses termos, porque Sim, é também nesse acho. caminho que a gente constrói a sexualidade, para que daí a gente, então,
tenha esse desejo que ele é responsivo, mas que parece espontâneo, porque na verdade eu fui me excitando e aí eu desejei, né? É claro que a gente tem momentos da nossa vida e por isso a gente fala do relacionamento como uma primeira fatia pra gente organizar essa informação, porque existem momentos na mulher do desejo de fato espontâneo, né? Com certeza, absoluta. E principalmente... Em várias fases da vida. Isso, principalmente ligado à falta, né? Então, a solteirice é muito vinculada a um período de desejo, né? É claro que também a gente pode super discorrer sobre a solteirice como um lugar de não desejo, porque se o sexo casual não me interessa, se eu não me entendo como um corpo erótico desvinculado de uma outra pessoa, eu também não vou me ver como um ser sexual. Mas, de um modo geral, para quem já descobriu um pouquinho de sexualidade, a gente se entende na solteirice muito mais desejante, espontaneamente, do que dentro de um relacionamento estável, né? Onde eu tenho muita noção de quem é o outro, tem pouco mistério, né? Até porque você tem que gastar uma energia, né? Na solteirice, quando você tem um relacionamento, o dia que você tiver, a chance de você conseguir uma transa, um intercurso sexual, um namorinho, a palavra que você use, a chance de você conseguir aquilo que você busca é maior do que quando você tá na solteirice. Porque na solteirice é muita coisa também pra administrar. Não que no relacionamento não seja. Mas mesmo o sexo casual, ele demanda uma energia grande. Então, se você não tiver no game, o famoso, se você não tá no game, assim, tudo bem, você pode abrir o aplicativo e arrumar alguma transa, né? No mundo gay, isso é a coisa mais comum do mundo. Mas eu acho que não é ainda o que muitas mulheres querem, né? Independente de lésbica ou não, mas eu acho que não é isso que as mulheres estão buscando. Abrir um aplicativo e falar, bora transar? Local. Eu acho que não é isso. Então... Eu vi um meme essa semana na internet que fala assim, na solteirice ou você se respeita ou você transa. Não dá pra ter muitos critérios, né? Exato. Não, mas é isso. Então, o relacionamento, esse alinhamento do casal, eu acho que acaba contando muito. Isso que você falou é muito interessante, porque às vezes relacionamento de longo prazo, a pessoa também não consegue mais se identificar. Eu amei que você falou isso, né? Pelos olhos do outro como um ser sexual. Às vezes ela não consegue se desvincular. Ela não consegue se olhar como uma mulher que tem sexualidade independente do parceiro, da parceira, de quem é que seja, né? Sim. Eu acho que quando a gente vai conversar dentro do universo dos casais heteronormativos, né? Que existe essa diferenciação mesmo pra gente entender um pouco de como é o ciclo de resposta sexual, né? Essas expectativas entre homens e mulheres. Mas quando as parceiras conseguem trazer, as pacientes conseguem trazer os parceiros para consulta, o primeiro ponto que eu pego... É muito rico. Onde eles conseguem... Porque eles estão ali nessa demanda. Eles são o Paulinho Vilhena na e demanda. A Maria, Exato. E aí, o primeiro ponto que eu pego, que eles rapidamente reconhecem que não está acontecendo, é o beijo na boca. Né? Uma das coisas de início de relacionamento que a gente claramente vai querer tirar roupa é que você... É muita língua, é muita virada de cabeça que daqui a pouco teu corpo inteiro tá querendo transar. Quando que isso num relacionamento estável tá acontecendo, né? Aquele choque na coluna, eu acho maravilhoso isso, sabe? Aquele choque que a pessoa sente ali, desde do cóccix, subindo uma coisa que vai na cabeça e dá um twin. Depois de um tempo de relacionamento, num beijo na boca e tudo mais, a coisa acaba sendo muito direto ao ponto. Isso. E uma coisa de relação penetrativa. Então, pênis, vagina, penetração, rapidinho. E a gente fala assim, mas... Você não estava excitada o suficiente, às vezes, para isso, nem com desejo, né? E você começa a criar memória inimiga desse sexo. Porque a gente, quando estuda sexualidade, a gente gosta de fazer analogias com comida, né? Para poder explicar um pouquinho sobre desejar, né? Esses dias eu falhei com uma paciente, porque eu dei um exemplo falando... Vocês vão entender. Que a gente vai para um sexo querendo um brigadeiro. E aí você vai lá, tem uva passa. E aí, você não vai querer voltar para um lugar onde você queria brigadeiro e te oferecem uva passa. Você estava querendo um doce e vão te oferecer uva passa. E aí eu falei com a paciente porque ela ama uva passa, né? Então, no caso, foi uma falha no exemplo. Mas cada um pega o teu exemplo aí de doce que você não gosta. Deu pra entender na linha geral o que era que você queria dizer, Exato. né? Mas... Então, essa coisa de criar memória que traz feedback positivo pra você querer voltar pra aquele lugar. O desejo tá muito por aí também. Eu vou desejar aquilo que é gostosinho pra eu voltar pra lá. E por isso que a frequência pouco importa,
né? E o desejo, cada vez também, é um desejo diferente, né? Então, para as pessoas entenderem que a gente está falando de desejo de excitação, o desejo ele é uma coisa muito mais mental. Ele é uma coisa difícil de explicar. Ele brota sem você saber direito de onde ele brotou. Você não precisa dessa lógica. Isso aqui me dá muito desejo. Quando você vê, você está mais no estado propenso, né? E a excitação já começa também a ter uma coisa corporal. Você sente uma taquicardia, uma boca que é assim. Às vezes você não está consciente que a excitação está vindo, né? Os gatilhos eróticos que a gente fala ao longo do dia. Quando você se sente bonito, você sai, se arruma e tal, né? Hoje eu vim aqui assim no Uber, pus um óculos, daí fico me sentindo artista. Daí é um dia que você está mais propício. Às vezes não é tão consciente esse movimento, né? Mas quando você busca no desejo, você está no relacionamento e busca uma relação... Eu estava conversando com um paciente outro dia, que a gente estava fazendo um trabalho justamente... dele conseguir olhar o que a parceira dele estava buscando. E eles tentarem trabalhar a comunicação, que nem todo sexo você está buscando só sexo. Então tem aquele dia que você busca, mas você quer se sentir amado. Tem um dia que você busca, quer se sentir, né? Eu falei isso pra ele, eu falei, observa se tem dia que ela tá a fim de se sentir gostosa. Se você tiver uma transa, em nenhum momento você fala, você é muito gostoso. Talvez ela vai concluir ali aquele desejo. Mas não foi cumprida a expectativa. Não foi um brigadeiro de colher, assim, né? Exato. Então, também saber alinhar essa comunicação de se entender de o que eu tô buscando hoje e que o outro também fique atento. É um estado de atenção muito grande, né? Sexo é linguagem, né? E aí já não se comunica sobre todos os diversos assuntos que envolvem a existência o quanto eu acho que deveria se comunicar dentro dos relacionamentos. E aí você vai querer que essa linguagem sexual esteja alinhada, sendo que falta conhecimento de si próprio e não se tem essa naturalidade para se comunicar. Então é tão anterior, e aí tá vendo? A gente tá na primeira fatia. Já deu preguiça pra quem tá só afim de uma coisa ali, 3, 2, 1, né? Mas as outras fatias eu acho que elas ajudam muito, porque às vezes a gente sempre fala que tem que focar no relacionamento, não tem como, né? Seja você fora de um relacionamento, ou seja você no relacionamento, você tem que entender o que você quer. Às vezes a gente até vira na consulta e fala para algumas pacientes que estão sofrendo muito por conta de relação casual, e eu já fiz pergunta, mas você gosta de relação casual? Daí ela fala, eu preciso falar. Eu amo quando rola esse desabafo. Eu preciso falar. Não, eu detesto. Então para de se machucar. Não se leva para esse lugar. Né? Mas as outras fatias que você traz, eu acho muito legal, né? Que você trabalha com algumas questões que envolvem tabu. Você falou, por exemplo, aí do relacionamento. Vários casais não conseguem ter essa linguagem, porque ainda é um tabu. E você põe 3 fatias que eu acho que elas se conversam muito, que é tabu, autoconhecimento e autoestima, certo? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Se conhecer é poder? Com certeza. Eu acho que te dá liberdade para saber o que você quer e muito mais importante do que isso, de saber o que não quer, né? Para que você consiga se comunicar com clareza, enfim. Acho que é um pilar importantíssimo se conhecer, né? E o se conhecer não é só sobre ter um vibrador e se masturbar, e, enfim, né? Tem gente que também foge da consulta de sexualidade que pensa, nossa, eu não tô nem desejando, ela ainda vai querer que eu me masturbe. Professora de Siririca. Ela vai me ensinar técnicas mirabolantes ali de como que eu vou conseguir. Lógico que algumas pacientes a gente vai falar isso, claro. Mas a grande maioria tem tantas outras coisas para discorrer, né? Eu falo que o que eu mais tento mostrar para as mulheres é para que a gente digenitalize o sexo. Porque o que passa pelo tabu é a mente, muito mais do que o corpo. O corpo, ele pede de vez em quando, ele dá sinais, ele tá ali mostrando que é um lugar, né, que é ali que é pra transar, é dali que engravida, né? Então, a gente não precisa explicar muito sobre o genital. Então, as pessoas acham que entender sobre sexualidade é técnicas de masturbação, é pompoarismo, é conhecer a própria vulva. Claro, isso é importante. Mas eu acho que o lugar onde a gente está mais bloqueado para ter lugares melhores de sexualidade é o lugar onde a gente se autoriza a ser um ser erótico. Onde a gente dá vazão para essa parte nossa que pode pensar em sexo, que pode desejar, que sabe se comunicar sobre isso sem ter vergonha, né? Não, é muito lindo isso, porque isso eu acho que é a verdadeira quebra de tabu, né? Quando a gente vai na consulta, e é sempre uma coisa muito com cuidado, né? Porque às vezes não adianta a gente chegar e perguntar uma coisa que não veio para a superfície ainda.
Então, tem paciente que ela tem lá um relacionamento e ela não acha o sexo dela gostoso. Mas não posso eu virar com uma falta de sensibilidade, né? Outro dia me contaram uma história que eu fiquei meio assombrado, que um ginecologista uma vez ele falou, não gosto de consulta de sexualidade. Daí perguntaram pra ele, por quê? Daí ele falou assim, porque a paciente ficava falando que não queria transar com o marido. Daí eu falei, deixa eu ver a foto dele. Daí quando eu ouvi, ele falou, lógico, como você vai querer... Eu falei, meu Deus, tantos níveis de inadequado. É o mesmo isso. que fala, toma um vinho pra poder transar. Isso, então assim, isso não é uma quebra de tabus. Não. A quebra do tabu é eu conseguir fazer com que essa paciente tente olhar e entender o que é um tabu pra ela. Às vezes ela nem contou pra ela mesma que ela não tá feliz com a relação sexual. Uhum. E ela fica falando que não tem desejo. Mas ela também não tem desejo porque talvez ela nunca gozou com prazer de verdade. Nem sozinha e nem com o outro. Então a quebra de tabu, ela vai vir... Lógico que para algumas, o jogo erótico, da masturbação, de conhecer posições, para algumas mulheres isso funciona e para alguns casais acho que funciona muito. Mas a quebra de tabu muitas vezes não é isso, né? É um exercício de sensibilidade também. Às vezes a gente faz um exercício de presença, de o que é erótico para você no seu corpo. Não de masturbação. Quando você toma banho, por onde você começa? Você já reparou nisso? Parece meio brisa, mas quando elas voltam com a resposta no consultório, ela fala, nossa, eu nunca tinha reparado, porque eu toco meu corpo todo dia no banho e, na verdade, eu nem... Não sentia que, nossa, eu gosto tanto da minha costela. Quando eu passo a mão nas minhas costelas, eu tenho uma... Então, é criar ali uma quebra de tabu e um autoconhecimento. Parece que a quebra do tabu vai levando a um autoconhecimento. Exatamente. Né? Vai abrindo espaço para você... Opa, mexeu aqui... Essa coisinha que é igual da música, né? Quando eu fiz no Instagram um pedido para que me ajudassem a montar uma playlist para aumentar o desejo sexual da galera, porque música é um lugar, né? Tem uma playlist no YouTube, no Spotify, que chama Vem Cá. Vem e o Cá. Uhum. De propósito, por conta do movimentinho ali para estimular o ponto G, né? Uhum. Esse é um outro assunto, tá, gente? A gente não vai abordar isso aqui agora. Mas tem o Vem Cá internacionais e o Vem Cá nacionais, que o pessoal do meu Insta me ajudou a montar. Demais, gostei. Esse é um ponto que, é claro, você não vai gostar de todas as músicas, você vai ter que ouvir e se descobrir nessa escuta para onde sua mente e o seu corpo levam. Né? Uhum. E aí você monta a sua playlist. Então ali é mais pra você fazer uma curadoria e montar a sua playlist. Essa é a prescrição básica da minha consulta. E só que tem muita gente, por exemplo, que não sabe buscar uma música que... Um ponto simples, né? Não sabe buscar uma música que ela já tenha se visto. Até porque, às vezes, é um lugar de bloqueio. Se essa música te levou pra esse lugar, você já rapidamente volta, porque isso é proibido. A gente tá falando de mulher, né? Ainda mais quando é uma música, às vezes, que pertence a um outro relacionamento. Sim. Né? Imagina, Nossa. Gera um bloqueio na hora. Assim, exato. Então, eu acho que a gente precisa protagonizar a mente e essa digitalização que eu falo, porque é ela que faz a gente conseguir ter essa excitação do dia a dia, para que a gente crie repertório sexual, para que daí na troca sexual tenha pele, tenha cheiro, tenha genital, mas tenha mente. Uhum. Porque é nesse relaxamento, dessa entrega de você buscar esse repertório erótico que vai fazer você ter boas trocas. Você pode até ter um intercurso ali, uma relação excitada, sem desejo. E o desejo talvez não brotou, mas aquilo estava tão bom que você foi indo. Isso. Mas quando você tá com desejo, né? Quando seja de forma responsiva, então o parceiro, a parceira te procurou e você respondeu ao desejo, ou te procurou, no primeiro momento não respondeu, mas durante a relação ali, o beijo e tal, você fica num estado muito mais propício, né? Muito mais relaxado para conseguir ter aquela relação. E também entender o quão pessoal é isso, e o quanto do relacionamento. Porque às vezes eu vejo que tem gente que quer apimentar a relação. Daí vai lá digita na internet. Tá? Não que vocês não possam fazer isso, vocês fazem o que vocês quiserem. Às vezes funciona, às vezes não. Mas digita lá, apimentar a relação. E daí fica muito preocupado com a música, o cenário, a vela. E às vezes isso é algo que não toca o universo erótico da pessoa. Já peguei casal que o universo erótico deles, a gente usou essa estratégia. Falei... Quando que daí foram relembrando, estavam muito tempo juntos, a época que a gente tinha mais tesão quando a gente treinava junto.
Por que vocês não voltam a treinar junto? E dito e Isso, feito, voltaram a fazer perfeito. academia junto, eles voltavam com aquela endorfina e com Sentindo um mais outro bonito. cheiro, sabe? O suor e tal, e aquilo dava muito mais tesão. Começou a fazer muito mais sentido pro casal, sabe? Nossa, que é o tal, é esse lugar da comunicação, né? Então, assim, nossa, que maravilhoso ter essa construção, né? De você poder se conhecer e conhecer o outro. Eu acho que 2 pontos para libertar as pessoas. Primeiro, dentro de relacionamento, que a gente sempre vai voltar para essa fatia, não tem jeito. Ampliar essa comunicação, de você conseguir comunicar nesse lugar. E, ao mesmo tempo, desvincular um pouquinho o amor romântico do orgasmo e do sexo que você faz. Porque se você tiver sempre a expectativa de o olho no olho e aquela bela pessoa na sua frente te fazer gozar, por gozar ser junto, ela, gozar nossa, junto. gozar junto. e ser ela o ser que te excita, gente, E é muita responsabilidade Muita. também, né? Eu tenho sentido, a gente discutiu isso num outro episódio, que a gente teve 2 episódios sobre saúde masculina. Então a gente discutiu sobre libido masculina, disfunções, e o que vai sair hoje, mas vocês vão assistir outro dia, então olha na Já vai ter playlist, saído. já vai ter saído, sobre autoestima. A gente conversou com uma dermato, autoestima masculina e o quanto isso afeta a sexualidade. Porque também tem isso. Você ficar totalmente responsável pelo desejo e pela excitação do outro, talvez você pegue uma pessoa hoje, no novo modelo contemporâneo de sociedade, onde está todo mundo se sentindo extremamente sobrecarregado, que você não consiga ficar com essa responsa. Porque historicamente também foi assim. As mulheres elas foram retiradas do direito de ter a própria sexualidade e isso ficou atribuído aos homens. Né? Ele tinha... Mas, num primeiro momento, ele não era responsável por fazê-la desejar. Não, ele só tinha um direito sobre aquele corpo. exato. Num segundo momento, isso muda. E hoje eu vejo que, principalmente os mais jovens, eles querem que a companheira curta aquilo, né? A namorada, a esposa, curta aquilo. Só que, às vezes, isso gera tanta ansiedade, que também aí ele começa a se sentir menos. Eu não sou suficiente, eu não consigo fazer com que ela goze. E daí, mais uma vez, né? A expectativa fica lá em cima. Então, esse diálogo e desconstruindo isso, acho que é muito importante, né? Demais. Entender que os homens também não estão sempre prontos. Eles poderem ter esse lugar de fala também, de que não estão a todo momento dispostos, né? Também é um lugar que liberta a gente também, porque eles ficam mais humanizados do ponto de vista sexual, né? Antes colocava-se assim, muitos homens como uma máquina sexual e a gente tinha que corresponder a essa máquina, né? Então, E eu acho que tem mudado, né? Porque eu vejo, Tem. por exemplo, muitos homens se sentem à vontade comigo. Acho que até por ser um homem gay que trabalha com sexualidade. Eu julgo zero, né? Então, eles falam assim, no meio dos meus amigos eu não consigo contar. Então, um dia eu brochei, alguma coisa do tipo, eu não consigo. Foi o que a gente discutiu muito com o João, que é urologista. E eu não consigo buscar ajuda também, né? E às vezes também as mulheres não estão preparadas, porque elas entram num lugar de zoeira, de não conseguir acolher também, e né? o principal, né, Maga? A culpa é minha, né? Eu sou feia. O que eu não agradei que fez você Esse é o não mais, né? ficar ereto? Gente, é o lugar onde a gente mais... Então, a mulher... Tem muita mulher no consultório que prefere ver o homem se Pirando. respondendo. Pra mim não importa. Eu aqui não tem problema, mas ele tem que se completar ali, ter o ciclo todo pronto. Eu né? vejo isso do você não vai terminar. Você não vai você não vai acabar, né? Que é o quê? Um dos dois gozou e aí o outro, não, tô de boa. Isso. Eu curti o processo É. durante. As mulheres, eu vejo que muitas fazem isso, que muitas relações, o orgasmo, ele não é totalmente esperado ou buscado. Tanto que no modelo é uma das críticas que é feita ao modelo da Basson, é que em nenhum momento ela fala de orgasmo, ela fala de satisfação sexual, afetiva e emocional, mas ela não fala necessariamente de orgasmo. E eu vejo que muitas mulheres estão nesse lugar. O que a gente tem que tomar, às vezes, cuidado é porque, por conta da mídia, eu tenho recebido pacientes com uma... Eu recebi já mais de uma paciente jovem que tem a primeira, segunda, terceira relação, tá naquele momento de experimentação sexual, iniciação sexual, e fala, eu não sei se eu gozei, Maga. Eu falo, tá, como que foi? Daí elas vão descrevendo, porque parece que elas vêm para eu dar um atestado de que já tem orgasmo, né? E eu falo, muita pressão, calma, E vai... é a terceirização da coisa, né? Você não se responsabilizar de se olhar, entender, Isso. acreditar no seu corpo. E essa culpa de quando não rola, né? Ele ficou muito nervoso, eu não sei se ele...
Eu acho que é o equilíbrio, apesar de que equilíbrio é uma palavra que a gente realmente não dá pra usar porque não existe, mas tentar ali um meio termo entre se autorizar a só ter curtido e não necessariamente ter chegado ao orgasmo, mas também eu acho que tem muitas mulheres que deixam de ter orgasmo por saberem que o caminho não tá muito bem construído pra chegar nesse lugar, nem na mente dela, nem no que o parceiro conhece dela pra estimular, e aí ela fica com preguiça. Ou então, às vezes, ela já tá se bom por conhece aqui. na masturbação. Mas às vezes seria até maravilhoso. Se fosse isso, ainda tudo bem. Mas a maioria, eu acredito, que se priva de ter picos de desejo ali, né? De ter a resposta do orgasmo. Por conta dessa comunicação falha. E desse lugar aí de... Não é só de porque curtiu o processo, Sim. não. Né? E então... é problemático, né? Porque você fica vendo que quando a gente deixa de brigar por alguma coisa, brigar, né? No sentido de lutar por alguma coisa, é que talvez você já entregou, né? Exatamente. Então, tipo, esse brother aí, ele não consegue, não. Tá muito longe. E é por isso que a gente vê nas pesquisas que conversam com mulheres em relacionamentos homoafetivos, né? O nível de satisfação sexual de mulheres de vulvas com vulvas, né? É muito maior, porque tem-se aí nessa troca o conhecimento que uma tem do seu próprio corpo, ela consegue transferir para outra, e essa descoberta acontece. Sim. E a comunicação acontece sem grandes também tabus e limitações, né? Então a gente tem muito que aprender também com esses casais, apesar de também de ser um universo que transa também pouco, né? Porque senão fica parecendo que tá todo mundo... então o segredo do sucesso com mulher. Eu sou lésbica agora, eu sou a transuda. A gente sabe que também não é uma realidade, real. né? Sim. Mas é muito legal isso, porque tudo isso envolve a autoestima, né? E eu acho que quando a gente tá bem com a gente mesmo, e a gente consegue entender muito mais esses lugares, né? Até conseguir acolher a demanda do outro. Porque quando você não tá bem... Como que você vai conseguir acolher a demanda do outro se você tá todo lascado também, né? E acho que a autoestima pra mulher é uma questão... Eu fico vendo de fora, né? As pessoas me questionam muito, como homem ginecologista. E aí rola aquela discussão, que não vamos entrar aqui, que eu já falei isso 1000 vezes, de invalidar, como se você nunca vai saber como a gente se sente... No meu corpo eu nunca vou saber mesmo, mas com a escutativa a gente vai entendendo. E tem um contraponto do meu lugar de fala, que é... Eu não sofro essas opressões. Assim, hoje os homens sofrem um pouco mais do que antes, a gente discutiu com a Aline isso, da estética, mas a opressão estética que uma mulher sofre na nossa sociedade é totalmente diferente do que um homem sofre. Ninguém está esperando que eu faça 1000 procedimentos estéticos, né? Talvez por ser um homem gay, isso também existe muito no universo gay, sim, mas encontrar autoestima... Falando só de corpo, não tô nem falando de autoestima nas outras esferas da vida. De quem se é, né? Isso, já é muito difícil. Você vê que a autoestima tá muito doída, chega no consultório os pacientes com uma autoestima muito machucada? Eu acho que sim, do ponto de vista estético, espera-se de si mesma estar em algum ponto para poder se mostrar para o outro, mas eu acho que tá muito igual ao quanto não se gosta de quem se é. Como existência, como eu tô aqui, eu sou um ser humano muito interessante e isso me faz querer estar numa troca com alguém, né? Independente de corpo. Então... A autoestima, o meu cunhado sempre fala isso, né? Ele é psiquiatra, ele fala, eu gosto de autoestima porque estima é de gostar de alguém, né? Igual animal de estimação. Autoestima vai muito além de você... Não, é realmente se gostar. E o exercício de se gostar... primeiro, de gostar do próprio corpo, se entender nele e de se gostar como existência, é uma parada profunda para o mundo de hoje, muito. Né? Nessa sociedade corrida que a gente está vivendo, de inúmeras obrigações de performance, é pesado, né? E eu acho que a sexualidade, ela vai em paralelo com a educação, né? Então, a gente, enquanto formação como ser humano, esse corte do cordão umbilical, de você deixar de ser filho de alguém e passar a ser um ser humano que existe por aí, é exatamente no mesmo momento em que acontece a construção da sexualidade, a autorização para você dar esse passo. Então... também passa por um lugar onde eu preciso melhorar, porque eu tô ali sendo estimulado pelos meus pais a ser melhor, eu ainda tô em construção, é muito difícil eu ser respaldada dentro da minha casa, de falar
goste de quem você tem se tornado, que seja isso em movimento, né? Sim. Os pais, na ânsia por educar, por colocar disciplina e tudo mais, além de castrarem seus filhos do ponto de vista só sexual, como seres humanos, vem uma insatisfação eterna de eu não poder me autorizar a gostar de mim, porque isso parece que vai me colocar num lugar de conformismo, e aí eu vou querer ficar só por aqui. Então, em que momento a gente começa a falar, não, tá bacana ser eu, né? Além de ser corpo e tudo mais. Então, nossa, é tão anterior. É, porque eu vejo... Né, tô com 34. E daí eu vejo isso. Às vezes as pessoas falam que eu tenho cara de novo e tal. Ai, você não tem... Ai, saudade dos 20. Eu falo, gente, eu não quero voltar pros 20, não. Nossa, eu Deus sou zero livre. nostálgica. Você também? Nossa, e assim, falando de sexualidade, é até bacana a gente trazer um pouco da nossa vida pessoal, porque as pessoas olham a gente falando, né, que aqui comunicando sobre sexo, usando a internet, falando, ajudando outras pessoas. Mas na minha educação, foi-se falado que o meu valor estava no meu ímen. Claramente, isso aqui não é um... Puxado. Totalmente, assim. Eu demorei pra beijar na boca, porque minha mãe, na educação comigo... Hoje ela é outra pessoa, a gente, né, tá tudo bem, dona Vera, mas assim, ela sabe... Um beijo. Ela sabe o quanto ela conduziu a minha entrada no universo amoroso, fazendo muitas analogias da minha capacidade de esperar o primeiro beijo, com a minha capacidade de aguentar não transar dentro de uma relação. Então, desde a adolescência, no início dos desejos ali, de beijo na boca, ela já me ensinou a ter controle. Então, eu desejei beijar na boca muito antes, mas eu busquei uma força para fazer uma escolha melhor e beijei 12 dias depois que eu fiz 15 anos, porque 15 anos era um marco, Sandy Júnior de pano de fundo, aquela coisa. E aí, eu falo sempre para as pacientes no consultório isso. A minha sexualidade se desenvolveu em paralelo a isso, também sendo muito bloqueada. Eu estava em relacionamento e me autorizava a fazer tudo. Ir em motel, me desenvolvi maravilhosamente bem, inclusive, em tudo que não envolvia penetração. Isso foi ótimo. Mas... Porque isso, hoje em dia, no jogo, conta muito, Muito, né? então foi ótimo nessa parte. Foi uma boa escola, mas tinha um ponto em que eu não me autorizava a penetração. Então era pênis na coxa, mas não entrava. Sendo bem literal. Sim. E estava no motel, pelada. E em paralelo, era a Rebeca querendo prestar vestibular para medicina. 4 anos de cursinho. E assim, é emblemático, Maga. No ano em que eu me autorizo a ser penetrada. Que você autoestima de Sim, verdade, né? E que nem é o que melhorou o sexo. Porque o que eu já fazia era bem gostosinho, tava maravilhoso. Foi só um passo onde eu falo que esse foi o marco em que eu cortei o cordão umbilical. Porque daí ali, linda. eu com 21 anos, eu virei e falei, bom, agora o que é a minha escolha? Porque eu tô aqui querendo ser médica. Eu lembro de ter pensado isso sozinho, não fazer terapia, nada. Eu tô aqui querendo ser médica. E aí eu tô achando que o meu valor tá em me conhecerem e falarem, ai, você ainda é virgem? Porque aí eu ia falar que eu era virgem porque eu tinha ímã ainda. Apesar de pelada no motel desde os 18. É uma prega de mucosa que fazia toda a diferença. Nossa, gente. E aí eu passo no vestibular naquele ano, sabe? Então pra mim é muito emblemático. É claro que é depois de 4 anos de cursinho, com todo o pano de fundo dos estudos, mas eu acho muito significativo, porque é essa coisa também da gente não esperar dar algum passo pra quando a gente tá aguardando alguma coisa, né? Então, assim, eu só vou dirigir quando eu passar no vestibular. Vai fazendo as coisas em paralelo. Não fica esperando, porque senão você só se trava, né? Já fui lá longe, não, mas é que tem perfeito, muito a porque ver. é aquela coisa de você criar um planinho. Porque o plano romântico, ele é esse. E a educação pesa muito, né? E te agradeço por contar isso e o quanto eu fui me identificando com a minha história também. Porque hoje a gente trabalha tanto com sexualidade... E eu acho incrível que no consultório vem vários tipos de paciente. Por exemplo, eu tenho pacientes que são de núcleos de educação muito mais conservadoras. Mas elas falam assim, não, Maga, mas eu venho, né? Então, pacientes que estão se programando para a primeira relação depois que casar. Porque ela fala, é a minha crença, eu acredito nisso e eu vim aqui em você porque eu sei que você não vai me julgar. E é isso. E a minha história também foi parecida, de certa forma, né? Porque a minha primeira relação também foi aos 21. E eu sou um homem gay, mas eu era um pegadorzinho hétero, sabe? Eu cresci numa sociedade seita, enfim. Um dia eu conto essa história. Mas eu era um homem hétero e beijava na boca, e amava beijar na boca, e amava pegação e tudo mais.
mas não transava, porque lá não podia. Era contra os princípios da instituição transar antes do casamento. E pra mim, que era gay, era algo confortável também, porque eu podia estar na experimentação das primeiras coisas, do beijo, da mão ali, mas eu não precisava ter penetração. E hoje eu entendo que a penetração não era sobre isso. Porque o meu desejo, ele era todo... não era claro que eu gostava de homens. Então eu sempre já tive melhores amigos, onde eu era apaixonado. E é claro hoje que eu fui apaixonado pelo meu melhor amigo. Não era claro naquela época, né? E é aquilo que você falou. Foi também... Eu fiz educação física antes, e quando eu decidi que ia largar o curso, que decidi que ia largar tudo e que ia viver o meu sonho de fazer medicina e tudo mais, foi a primeira vez que eu me permiti e fiquei com a primeira vez com o meu ex-namorado, né? Então, também tem esse momento de entender que eu tava muito travado ali, precisando disso, e a partir do momento que eu falo, não, agora eu vou viver a minha vida através do meu olhar, eu me sinto um pouco mais preparado para isso, eu me permito ter uma relação sexual, né? Porque às vezes a gente que fala disso, as pessoas acham que a gente com desde os 12. Adolescente a gente já tava ali, ó, entendeu? E é importante, a gente olha pra essa história, né? Não sei você, mas eu olho pra essa minha história com muito orgulho e muito carinho. Também. Porque eu acho que realmente tudo é um processo, né? A gente vai caminhando, né, até aí. Pra gente se identificar e ter esse momento da virada de chave e tudo mais, tem que ter um tempo, né? E por isso esse é um podcast importante para os adolescentes, inclusive, para realmente não terem pressa, né? Eu tenho sido muito chamado, né? Porque eu trabalho com adolescentes lá no ABC, que fico com a ginecologia de adolescentes, atendo também adolescentes em variabilidade de gênero, que estão tentando entender o que está acontecendo. E aí o que acontece muitas vezes é quando eu sou chamado para dar aula, as pessoas não gostam de adolescente e toda vez elas ficam falando de prevenção de ST ou gravidez indesejada. E um exemplo que eu sempre dou é, gente, para acontecer uma relação, existe um intercurso social, né? Às vezes, algumas situações bora trepar? Às vezes mas não é o dia a dia de um adolescente. O adolescente tem um universo romântico. O adolescente ele tem várias projeções, seja menino ou menina, não importa. Sim. Ele se apaixona. Eu lembro, isso que você falou dos 15 anos, ao som de Sandy Júnior, eu lembro também, hoje eu sou muito amigo do meu primeiro beijo, né? A menina, ela é lésbica hoje, eu viado, né? Mas a gente é muito amigo. Mas eu lembro, a gente já foi muito apaixonado na adolescência, dançando de casalzinho, sabe? Então, às vezes, quando a gente vai falar de sexualidade, a gente fala muito também de corpo e coito. E o afeto nisso. E que é por isso que a gente agora, na idade adulta, tá buscando o querer ali só da genitalização. Exato. A gente não entendeu que as coisas são uma comunicação que passam por esse lugar. Porque criaram a gente assim, né? Sexo é igual a coito. A engravidar sem querer e ficar doente. E o quanto isso também é problemático, eu vejo sendo um homem gay, o quanto isso é problemático, porque a gente não engravida, né? A não ser que você tenha alguma pessoa trans, a não ser que você tenha um homem trans e um homem cis, homem gay cis, não engravida. E daí fica esse falar de sexo também num universo extremamente putaria, né? E às vezes, né, eu e o Murilo, a gente vai fazer 10 anos juntos, a gente vive um relacionamento fechado, é meio esquisito isso, né? Porque são dois homens juntos, né? Bora pra putaria, né? E às vezes a gente fala, não, nosso modelo não é esse, a gente tá de boa, envolve um afeto, envolve o nosso pacto, né? E é muito louco isso, porque parece que você não pode falar de afeto, né? E não tô romantizando que toda transa tem que ser também, amorzinho, carinho. Não é isso. Afeto não necessariamente significa romantismo, que é outra coisa que as pessoas confundem, né? Sim, e falando ainda de relacionamentos homoafetivos, quando a gente tá falando de duas mulheres cis, tem também uma negligencialização da sua saúde menstrual, da sua saúde como um todo ginecológica, porque não precisa de método contraceptivo. Então, eu não preciso ir no gineco, né? Por parte da paciente, às vezes, e por parte do profissional que não sabe acolher, né? Do profissional, senhor, né? Que vergonha alheia de muita coisa, né? Eu aprendi muito com a minha irmã, porque ela é uma mulher lésbica e que me ajudou muito nesse processo de me libertar lá, porque ela é mais nova que eu, mas ela tava anos-luz na minha frente. Eu falei, gente, o que é essa menina? Deixa eu ver o que ela tá fazendo. Me passa umas dicas aí, ela tô tomando nota muito, aqui, ó. E ela fala muito desses relatos de buscas de saúde genital e de não querer ir pra nenhum encontro com o ginecologista, um pouco por achar que tem essa parte de não preciso de nenhuma ajuda, né?
E muito por conta do profissional que recebia ela, né? Então... E às vezes eu já ouvi de pacientes e amigas lésbicas também que as pessoas colocam elas num lugar de como se elas só fazem amorzinho. Isso. Também tira o lado libidinoso da coisa, de poder ter um sexo por sexo, sexo selvagem, qualquer coisa do tipo. Porque fala, não, 2 mulheres, então é só amor, Sim. é só DR, é só Sim. isso. E invalida todo um processo também de sexualização, Sim. de erotismo, né? E um pudor com a vagina, né? Como se a vagina fosse só do pênis, né? Então, não se faz nada nessa vagina que talvez não vá ser... Que não encontra um pênis, né? As pessoas nem entendem, na verdade, como é um sexo lésbico, né? Porque muita coisa vem do pornô e o sexo lésbico no pornô é uma coisa Qualquer feita sexo pra... no pornô é péssimo. Exato. Se não for Erika Lust, tá tudo errado. Mas é isso, vem dessa coisa, vem desse pornô e eles não... mas como que é um sexo, né? Porque parece que se não tiver alguma coisa pra introduzir na vagina, a vulva não existe, o resto do corpo não existe... Reduza é aquilo que você falou, né? A gente precisa desgenitalizar. Eu adorei isso. Rê, nossa, meu Deus, né? É infinito, né? Até uns relatos aqui, E que né, delícia, pessoal? né? Nossa! Falar desses... Infinito. Não, dá pra gente ficar aqui 4 dias direto. Mas sim. deixa eu te perguntar sobre outras 2 fatias da pizza. Você na pizza traz sobre saúde mental e saúde física. Acho muito importante a gente falar isso. No episódio que a gente conversou com o João, urologista, com a Dermato, com a Aline, a gente falou muito do homem, né? E com o Jairo Bauer, a gente conversou muito sobre os jovens, adolescentes e como a saúde mental deles tem afetado também na busca por sexualidade, por descobrimento, né? Por descoberta da própria sexualidade. E na mulher? Quando você fala com as pacientes sobre saúde física e saúde mental, né? Saúde física, o quanto isso vai impactar nessa sexualidade e nesse desejo, na libido? Eu acho que quando eu pensei nessas 2 fatias, eu pensei como pilares de saúde mesmo, que a gente precisa para minimamente querer ali transar, né, gente? Então, passa por esse lugar do básico dos pilares de saúde, né? De dormir bem, se alimentar bem, se exercitar e tudo mais. Tá com a terapia em dia. Sabia que eu chamo na consulta, eu falo, eu tenho muita paciente que é estudante de medicina, né? Ou vestibulanda, e eu falo que é o quinteto fantástico. Sempre no final de toda a anamnese a gente fala sono, alimentação, atividade física, saúde mental e sexualidade. E daí eu ponho aqui a sexualidade, né? Então, esse entrelaçamento de que é o que mostra a qualidade de vida, né? Total. Então, passa por aí, essas 2 fatias. Mas também passa por um lugar que associa com a outra fatia que a gente ainda não falou, mas que a gente tá falando o tempo todo, que é o fase de vida. Que é entender momentos em que você não está com aquilo ok e se autorizar a não querer ser um ser desejante. Para tirar essa pressão, né? Então, vamos pensar numa paciente que está fazendo um tratamento para câncer de mama, onde ela está radicalmente sendo submetida a uma cirurgia que mutila o corpo dela, né? Precisa ter toda uma reconstrução de sexualidade. Primeiro que já não tem um pano de fundo, né? Ela já chegou até esse câncer, muito provavelmente, com todas essas outras fatias, ainda em desorganização. E aí ela vai querer, nesse momento, para se sentir amada, ou seguir correspondendo a algum lugar que ela já esteve. Não, é dar esse freio, né? Um exemplo de saúde física, onde ela não está presente e você tem que dar um break. E se reconhecer depois em como você vai conseguir colocar sexualidade nesse novo corpo, né? E mente se associa muito, né, a tratamento de saúde mental com privação de desejo sexual, né? Porque, de fato, a gente, quando precisa se utilizar de algumas drogas que vão ali para o sistema nervoso central, a gente vai ter um comprometimento dessa fisiologia que busca se erotizar e tudo mais. Mas eu sempre falo quanto que, mesmo em vigência de uma medicação que te priva fisiologicamente de se erotizar e buscar sexo, se você tem todas as outras fatias muito bem construídas, talvez nem te abale tanto.
Eu tenho essa sensação também, Total. porque quando a gente passa, às vezes, um medicamento, antidepressivo, alguma coisa, alguns trabalhos... Tanto que a gente não tem esse consenso, né? Ah, essa medicação pode diminuir a libido. Pode, mas em loco, em algum tratamento específico, pode melhorar a libido. Sim. É igual quando a gente entra com anticoncepcional. Ah, os anticoncepcionais hormonais orais diminuem a libido. Porém, alguns estudos mostraram que melhorou. Por quê? Porque se eu consigo transar Protegida para não... relaxada, eu sempre falo, Rê, que é a analogia com o paraquedas, né? Sexo seguro, ele é igual paraquedas. Você só consegue curtir a brisa do paraquedas, de você se jogar lá de cima e se sentir livre, porque associa-se paraquedas à liberdade. Então você só vai conseguir curtir o gozo da liberdade sexual se você está seguro. Porque se lá em cima você soubesse que o paraquedas não vai abrir, você não curtiu o rolê, não tem como curtir a viagem. Então quando a gente entra com anticoncepcional para uma paciente, às vezes ela consegue simplesmente relaxar. E no tratamento de ansiedade, depressão, transtorno alimentar, qualquer outra coisa, conforme a gente vai vendo a melhora também na patologia de saúde mental, às vezes a libido vai surgindo, porque melhora a autoestima. Então, as fatias da pizza, elas vão se relacionando. E até a própria mulher mastectomizada, voltando para esse exemplo, se às vezes ela descobre um parceiro, mega parceiro, fofíssimo, que, né, revela esse cara de um jeito que nunca foi revelado, mas que através do câncer, da quimioterapia, ele se mostrou um cara bacana, talvez melhore a troca desse casal. Eu já peguei 2 extremos, né? Uma que é aquela paciente oncológica que chega na consulta e diz que nunca mais perguntaram sobre sexualidade, ela está incomodada porque ela sente desejo. E isso é importante também a gente trabalhar. Às vezes a gente tem que chamar o companheiro também, lógico, pedir autorização para ela, né? Sempre é importante será que você gostaria que a gente também abordasse o companheiro? Porque às vezes é isso. O cara também... agora ela está numa situação de vulnerabilidade, então ela não tem mais sexualidade, né? Virou um ser que não tem mais desejo, não tem mais excitação, não tem mais atração nenhuma. E às vezes a gente tem que mostrar, cara, ela continua viva, a gente está fazendo tratamento. Então esse é um ponto. Algumas outras que não estão com vontade, mas sentem a opressão da performance sexual. Porque eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado como a gente coloca hoje na rede, né? A gente está aqui batendo um papo super franco e sincero e trazendo todas as nuances. Porque senão a gente chega na rede, eu entendo a estratégia de colegas e tal. Mas quando a gente fica falando só, sexo é bom, sexo é muito bom, sexo é a melhor coisa da vida, uhul, vamos todos gozar e tal, maravilhoso e tal. Eu acho um pouco superestimado. De serviço, né, na verdade. Sabe? Porque daí a pessoa começa a ficar se sentindo oprimida, porque tipo, nossa, mas eu não sei fazer a borboleta paraguaia. E agora? Eu não sei fazer a borboleta paraguaia, eu tô lascada. A minha vida sexual não é tão boa assim. E eu falo, não, calma. Então essa paciente, às vezes, oncológica, que tá fazendo um tratamento oncológico, então uma paciente que tá debilitada, se ela fica, não, mas preciso continuar transando. E a gente volta para aquela pergunta, né? Mas você quer? E às vezes ela faz não, nesse momento acho que eu quero me preservar. Né? E o terceiro caso que eu ia falar é o quanto a gente ressignifica o feminino também. Né? Quando você fala da desgenitalização da coisa, eu acho maravilhoso, porque a mama é muito associada para muitas mulheres ao feminino. Mas não necessariamente. Né? Assim como cabelo, assim como maquiagem, assim como signos que a gente definiu que é do feminino, mas que são do Brasil, do ano de 2023, que alguns têm um pouquinho mais de tempo, alguns têm muito tempo, e alguns foram uma invenção muito recente também, né? Então é importante essa ressignificação do que, como ela se sente feminina, como ela não se sente, né? Você tem essa percepção? Total, eu acho que de tudo que a gente está falando aqui, tudo é um incentivo para que você faça a sua curadoria na sua busca interna. Porque tem coisa que vai fazer sentido para você, mexe com você, e tem coisa que não pega, né, ali. Então, se a gente se enfia nessas caixinhas que se falam por aí, a gente se distancia da gente mesma, né? Então, é tudo isso que a gente tá falando, um convite para você olhar como bate em mim cada uma dessas coisas, né? Até para você também não ter medo de momentos da sua vida. Então, menopausa é muito vista como um lugar de, meu Deus, medo é uma certeza na minha vida. Se eu envelhecer, passarei por ela e vai ser o lugar onde eu também não quero transar. Sim. O estigma de que uma mulher menopausada deixa de ser mulher desejante, né? E o que a gente vê na prática é bem ao contrário, assim. Porque com a abertura de
de possibilidades para reposições hormonais. E esse desvincular de engravidar, né, para a mulher é muito forte. Essa obrigação, essa gestação compulsória, que você fala bastante sobre isso, né? Liberta muitas mulheres. A sexualidade pode ser um lugar de muita libertação. Depende muito de qual parceria ela chega nessa fase da vida, né? Como as fatias estão alinhadas, Isso, quanto ela já se conhece, né? Mas é um lugar de saúde física e mente, que pode ser muito comprometida, mas que pode ser muito maravilhoso, né? Eu vejo muito isso, que eu também trabalho, né? A gente tem uma linha muito parecida de trabalho, e eu vejo isso quando as pacientes chegam. Eu amo fazer consulta de climatério. Porque para mim, consulta de climatério é bem isso. A gente vai fazer coordenação do cuidado. Vamos organizar essa vida? E eu sinto 2 cenários. Antigamente, a gente falava muito de climatério, aquela fase ali dos 40 e tantos, 50 anos, onde a mulher começa a ter alguns sintomas, então calor, desânimo, problema com insônia. E daí vem a tal da secura vaginal e da queda da libido. Então lá atrás, quando a gente fala de sintomas psicossociais, antigamente essa maternidade compulsória, mulheres fora do mercado de trabalho, vinha a famosa síndrome do ninho vazio. Porque se ela teve o filho aos 20, mais ou menos, quando ela está nos 40 e tantos, os filhos estão saindo para ir para a faculdade. Se ela teve o filho aos 20 e tantos, eles estão ali naquela fase que desgarraram de casa. E uma mulher que dedicou sua vida inteira à maternidade, num dado momento, às vezes, se olha e... Qual é a minha função no mundo? Aquilo que você tinha falado do eu, do existir mesmo. Aí ela pensa, minha outra função é ser esposa. Daí ela olha para um relacionamento que talvez eles não cuidaram também ao longo desses quase 30 anos. E aí ela entra num processo de busca, e às vezes um processo até um pouquinho depressivo para algumas, de quem eu sou. E é muito difícil, frente a tudo isso, daí você ter libido, né? Que já é um pouco diferente de outras mulheres que eu vejo. Que a queda da libido também envolve onde a gente projeta libido na vida. Porque quando a gente fala de libido, as pessoas acham que é só a vontade de transar. Né? Outro dia eu recebi uma paciente, ela falou que estava com baixa libido. Pô, ela estava saindo de um divórcio, né? E ela falou, porque agora eu tô na solteirice e preciso transar. Eu falei, mas você tá com vontade de abrir aplicativo, de entrar no game? Ela, não tô. Ela, mas eu fico me sentindo sem libido. Mas ela não é essa pessoa. Ela é uma super CEO, sabe? E a gente começou a percorrer a vida dela e eu falei, onde tá sua libido? Qual que é o momento do seu dia que você se sente com tesão, assim, que você fala, cara, eu sou foda. Ela falou, quando eu chego no escritório. Quando eu chego nesse escritório, todo mundo se mexe na cadeira porque a chefe tá chegando e tal. Então, isso é muito rico, porque a libido... Eu falei, olha, aparentemente sua libido está projetada toda na sua carreira. Nesse momento é o que faz sentido para você. Talvez você só precisa fazer um exercício de direcionamento de rota. Pega esse tesão que você sente trabalhando, se você está com vontade de transar, de ter alguém, de encontrar um novo relacionamento, e dá uma projetada. Você já é uma mulher com libido, e ela, na hora, fez assim, é isso, olha aí, eu sou super altiva e tal. Então, esse desenho também, né, da libido e tal, é muito legal. E eu vejo que talvez com a mudança das mulheres ocupando lugares no mercado de trabalho, cada vez mais, nem todas querem ser mãe. Quando chega próximo dessa fase, essa síndrome do ninho vazio não acontece tanto. O filho foi, mas o filho vai pra vida. Eu tenho a minha carreira, agora eu, meu companheiro, minha companheira, a gente vai viajar, a gente vai fazer outra coisa. Então existe um novo plano, e um plano que envolve muito tesão de viver, né? E eu tenho visto isso, que as fases da vida mudam como a gente, como a mulher se permite a viver, né? Que é por aí, assim. E que bom que a gente está podendo se ver em outros lugares, não só no que antes era a única possibilidade, né? Então, acho que a Revolução Feminista, o método contraceptivo, eles levaram a mulher para esse lugar de se entender para além desse útero que engravida, dessa mama que alimenta e desse ovário que para de funcionar ali por volta dos 50. Então, a gente hoje pode ser muito mais do que isso, e isso é muito maravilhoso. Por isso que a gente tá com mais voz para poder falar sobre esse ser erótico que a gente também é, né? Mas esse ser erótico, faltou uma fatia da pizza. Se eu não fiz a conta errada, relacionamento, tabu, autoconhecimento, autoestima, saúde física, saúde mental, fases da vida. Então, a gente já discutiu aqui da adolescência até o climatério. E a última,
o famigerado, né? Para vocês entenderem, a gente recebe semanalmente aquela paciente que chega assim: ai, doutor, eu queria fazer um check-up, dosar uns exames, porque eu tenho certeza que a minha testosterona deve estar baixa. Eu tô com muita falta de libido. Pacientes jovens, 23 anos, né? Você também deve receber. Você está vivendo esse fenômeno, Rê, da busca pelo hormônio, que é o santo graal, o elixir da vida, que vai devolver essa libido, mesmo que a gente já tenha falado das outras 7 fatias. Você sente isso? Total. Eu fiz essa pizza colocando essa fatia por último de propósito, porque não é desconsiderar a importância da testosterona como um lugar para, de repente, você ter momentos de desejo. Não é à toa que na nossa fisiologia, os momentos de pico de testo, né, naquele período periovulatório, é o momento em... A biologia, ela é patriarcal, né? O nosso corpo, ele foi feito para engravidar, parir e parar de funcionar. A sociedade que está ajudando a gente, e por isso a gente vai precisar da ciência e de tudo mais para poder deixar a gente existindo com toda essa liberdade, porque né? A medicina é isso, né? Exato. Às vezes eu vejo uns discursos naturalistas e eu fico um pouco preocupado, Exato. porque, gente, a medicina, ela é antinatural. A gente toma vacina, a gente trata doenças, a gente trata o câncer, porque a gente é uma resistência ao ambiente. Porque senão nós vamos morrer com 50, 60. Exato. É sobre isso. É sobre isso. Então, a função do ginecologista também é fazer com que a mulher, né, entenda que se conhecer é poder, justamente para ela poder viver onde ela está, né? Exato. E aí, a pílula anticoncepcional, que é o grande vilão desse exame, porque claramente esse exame vai vir zerado, é o objetivo dessa pílula fazer isso com a testosterona, né? E aí a gente precisa explicar o quanto, primeiro, os exames não representam necessariamente a realidade, porque a gente não tem testes favoráveis para dosar o nível de testosterona que as mulheres têm circulantes, mas mais do que isso, né? Para tirar o protagonismo da testosterona, para ter um espaço de querer desejar, né? Falar sobre tudo isso que a gente falou aqui por horas. Para daí sim pensar em mexer na contracepção, de repente, se for o caso, em acrescentar a testosterona em algum momento. A gente vai acrescentar em algum momento. Mas não sem antes passar por tudo isso com detalhes e sempre revisitar esses detalhes, né? Porque a vida é movimento. Então, todas essas fatias vão estar o tempo todo também se transformando. E eu posso estar no auge de testosterona e me ver ainda sem desejo. E aí, isso é muito cruel com a mulher, né? Se a gente não perde esse tempo explicando toda a complexidade do que somos nós, a gente dá voz a essa resposta que ela busca, né? De querer esse hormônio mágico, é distanciar ela da verdade dela mesma e não dá a possibilidade disso ser perene, né? Porque aí eu tô lá com 80 anos e eu ainda posso ser uma pessoa sexual, né? E se for olhar pra fisiologia, vai estar completamente desfavorável, né? Então, esse ser biopsicossocial que somos passa por essa pizza inteira, né? É fantástico isso, que é importante a gente validar isso, porque as pessoas... A testosterona hoje, ela tá num lugar muito doido, porque ela é amada e odiada ao mesmo tempo. Então, a gente não tá dizendo que não exista reposição. Se ela for só odiada, vai ser péssimo também. Casos específicos, a gente vai sim utilizar a testosterona como uma ferramenta de melhorar essa libido. Mas é muito importante isso que você contou, os exames, eles não revelam, então não existe uma correlação clínica. Eu falo isso para os pacientes. Testar, dosar testo de paciente jovem ou de paciente mais velha não quer dizer nada, né? Ai, mas olha só como está próximo do limite inferior. Mas se você for uma mulher cis, que não... É isso, vai ser baixa mesmo, entendeu? Então, entender isso, que ela pode ser uma ferramenta, mas é o conjunto, né? É o conjunto da coisa toda. E conforme a gente vai entendendo essas outras fatias e ressignificando o que é sexo, e ressignificando o que é sexualidade, ressignificando o que é prática sexual, você pode chegar aos 80 sendo um indivíduo sexual. Isso. Por quê? Porque o sexo não necessariamente é penetração. A gente falou lá, né? E o beijo na boca, e o envolvimento, e o companheirismo, e o relacionamento, e a masturbação, e o autoprazer, e o orgasmo, e a autoestima. Então, os hormônios, eles são importantes
mas existe uma fisiologia que vai fazendo que eles caiam ao longo da vida. E tá tudo bem, né? Se a gente focar só no corpo e esquecer que existe todo um aspecto social, de autoconhecimento, de existencial mesmo, né? A libido tá muito aí, né? O pessoal da psicanálise fala muito isso, sobre essa força vital, que é você morder a vida com todos os dentes e você querer a coisa acontecer. Vai ter fases que você não vai estar, porque vai ser um momento de introspecção. Né? A própria mulher, no ciclo natural, a mulher é cíclica, ela vai ter isso, ela vai ter um pico com muito tesão e um pico de reclusão. Não todas, mas muitas vão ter, né? E o puerpério, eu acho que é o mais emblemático desse momento ali, né? É o momento em que a prioridade é a sobrevivência de um recém-nascido, não se fazer um novo para competir com esse momento. Então, é o representante principal, eu acho, que nós não vamos usar testosterona, a gente não vai querer melhorar desejo sexual nessa hora, e é saber esperar, né? Eu fiz uma analogia outro dia com o puerpério, Rê, que eu tô numa fase de vida muito louca, as coisas que estão acontecendo, podcast aqui e tal, e que bom, não posso reclamar de nada. E o que eu sempre senti foi que tá uma loucura. E o puerpério é uma loucura. É quando você sente que os pratos que você tenta equilibrar na vida, vários vão caindo e tal. E será que dá pra ser diferente? Tem momentos da vida que você tá tão dedicado a alguma coisa específica, então seja o puerpério, seja cuidar de um familiar, seja passar numa prova, num concurso. Tem momentos na sua vida que você vai ficar desequilibrado. Porque senão a gente fica também, né? As pessoas ficam achando que a vida, o equilíbrio, ele é dinâmico. Eu gosto muito da imagem de um equilibrista, né, um equilibrista na corda bamba, assim, que tem hora que você tá pendendo para um lado, para o outro. Não é uma coisa estanque. Sim. E as pessoas têm buscado muito isso, a internet tem trazido, né, dessa busca desse equilíbrio, e parece que você... Aí você não vai dar nenhum grande passo se você não se permitir desequilibrar um pouquinho. Porque os grandes saltos da nossa vida profissional, pessoal, passam por se desequilibrar para dar uma atenção plena para alguma coisa, deixando vários pratinhos cair e depois você resgata. Eu acho que isso é importante ao longo da vida, mirar num lugar, né, com um mínimo de equilíbrio, querer voltar para esse trilho, mas se autorizando a sair um pouquinho dele para você dar os saltos da sua existência, né? E porque essas fatias que você trouxe, elas são todas do mesmo tamanho, né? Eu gosto que teve uma colega, uma seguidora sua, que comentou, e os hormônios são bem fininhos. E daí você comenta assim, olha, eu gosto de dizer que todas as fatias são iguais. Porque senão você fica também... Uma coisa é você, numa fase da vida, priorizar uma coisa a outra. Então, eu tô numa fase que eu tô priorizando mais autoconhecimento. Não, eu tô numa fase que eu tô priorizando mais autoestima. Eu tô numa fase que eu tô numa quebra de tabus. Então, eu tô experimentando muita coisa. Você pode priorizar, mas negligenciar alguma coisa, dizer que isso aqui conta pouco, o resto aqui conta muito, né? É não respeitar o indivíduo, né? Então, acho que é por aí mesmo. Olha, então assim, pessoal, a gente passou por todas as fatias da pizza. Foi maravilhoso. Foi ótimo muito mesmo, maravilhoso. adorei. Eu acho que foi uma conversa para fazer com que as mulheres e os homens também que assistirem consigam entender a complexidade. Eu me arrisco a dizer que no futuro a gente vai começar a discutir isso também para a saúde masculina. Eu acho que a gente... Vai ser muito bom para os homens, inclusive. De sair dessa coisa de que, né... Tesão, pau duro, tal, meteu, gozou, pronto, acabou. O homem, ele é mais complexo do que isso, né? E achei incrível. Eu tô muito feliz com esse nosso papo. Vou dar aqui um espaço para você fazer aí sua divulgação, fala aí suas redes, conta aí pro pessoal. Eu acho que todo mundo já segue você, né? Claro, mas, por favor, faça esse momento. Não, eu agradeço, adorei conversar com você sobre isso. Conversar com você sobre qualquer coisa é bom, né? Mas sobre esse assunto foi muito bom também, Maga. Desejo bastante sucesso a esse espaço para você. E para mim, no momento, assim, acho que vale me acompanharem também nas plataformas de streaming de podcast, porque eu tenho um podcast que tá ali paradinho. Muito bom, gente. Em algum momento talvez ele renasça. Mulheridades. A gente fala um pouquinho sobre essa coisa de sermos um útero que pode gerar uma vida. Será que eu quero dar vazão para ele ou não, né? Então, acho que eu tenho bastante orgulho, apesar de não estar dando mais sequência nele no momento. No Instagram, para falar sobre saúde feminina geral, né? @ doutora Rebeca Gerhard. Isso.
E no meu consultório, né? Pra quem quiser daí entender sobre si próprio, individual, sem a gente falar de forma geral. E poder ter um tempo de conseguir caminhar, né? Eu atendo aqui em São Paulo. O link pra falar com a secretária está na bio do Instagram. Perfeito. E é isso. Obrigada. Eu te agradeço de novo. Muito, muito obrigado. Que rico. Eu tava ansioso para essa nossa conversa. Eu já imaginava que ia ser muito boa. A gente é muito alinhado. Desde a primeira vez que a gente conversou, eu já achei e falei, meu Deus, a gente pensa muito parecido. A gente conduz as coisas de uma forma muito parecida. Sim. Mas eu amei. Fico muito, muito, muito grato, né? Eu desejo também que todos esses seus projetos aí cada vez mais só deslanchem e que a gente consiga fazer mais e mais parcerias, tá bom? E vocês que gostaram do episódio também, né? Continuem seguindo a gente. Eu quero agradecer, fazer um agradecimento muito grande à Libs, que hoje está aqui com a gente, trazendo a campanha do Se Conhecer é Poder, que tem total a ver com o que a gente conversou hoje. Não tem como você não entender todas essas esferas que permeiam a vida feminina, né? O Se Conhecer é Poder é justamente essa campanha. É de que as mulheres podem, através do autoconhecimento, tentando entender a parte mental, fisiológica, social, como isso afeta a vida e como a gente, como a ginecologia e as empresas que focam de que a mulher pode estar onde ela quiser estar. Então essa é uma ferramenta de empoderamento. Eu acho que isso é uma coisa que eu acordo de manhã e entendo que o meu trabalho... Porque eu não tenho essa negativa. Ninguém... Mesmo sendo um homem gay, ninguém nunca disse você não pode estar. Pelo contrário, sempre que eu sou um furacão e vou indo, entendeu? E eu sei que para as mulheres não é uma realidade. Então eu gosto disso, sabe? De imaginar que o nosso trabalho também é uma ferramenta de empoderamento. Então agradeço a parceria da Libs de hoje. E se vocês gostaram desse episódio, sabem que tem alguém ou alguém, né? Vários alguéms aí que precisam ouvir essa conversa, manda o link, curte. Estamos na plataforma do Spotify e estamos também no YouTube. Não ouça só a nossa voz. Se você está lá no carro e tal, mas ponha no YouTube também. Se tiver um tempo lavando aquela loucinha, sabe? Veja a gente. Valoriza o look. Valoriza o look. Você acha que a gente acordou cedo, se preparou todo, né? Por favor. Sigam nas redes, @ovitormaga, certo? Vocês vão encontrar isso daí em tudo, Spotify, YouTube, Instagram. E a gente se vê no próximo episódio. Tá bom? Muito obrigado, Rê. Muito obrigado, Libs. Muito obrigado. Espero vocês no próximo.